Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor nos dá a honra e o privilégio de podermos entrar em Tua presença e orar. E sabemos que podemos orar nos mais diversos momentos da nossa vida e em todos os lugares ou em qualquer lugar. Porque se houver algum lugar, Pai, em que não se possa orar audivelmente, o nosso coração ora, a nossa mente ora, o nosso verdadeiro ser interior ora. Mas como é bom estar aqui, Senhor, e poder orar e dizer: Pai Celestial, agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito e pedindo: tome a Tua direção. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Pai, a Tua palavra é tudo, Senhor. Tudo. Por ela o Senhor criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E é pela Tua palavra, Senhor, que nós passamos a Te conhecer e compreender, Senhor, as coisas espirituais que já sabemos que regem a vida material. Por isso o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, um reino inabalável. O Senhor diz: as demais coisas serão acrescentadas, porque elas vêm pelo entendimento. Pai, nós agradecemos. Vem, Santo Espírito de Deus. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe. Quem está orando comigo neste momento, quem está, Senhor, num momento de grande aflição. Talvez alguém, Senhor, que está num desespero e não sabe o que fazer da vida. Vem e derrama do Teu Espírito. Que o Teu Santo Espírito console, conforte, fortaleça esse coração. E, Pai, ao ouvir a Tua palavra, já tenha direção, Senhor. Ilumina, Senhor, o entendimento. Ilumine a cada um. Tome a Tua direção. Toma pela Tua mão de poder. É o nosso pedido, Senhor. Pai, o Senhor Jesus veio para derramar a vida, entregar por inteiro no espírito, alma e corpo, para fazer um resgate, e foi feito completo. Nosso Deus, a Tua presença é gloriosa. Jesus é o príncipe da paz. Enche esse coração de paz. Encha, Senhor, da Tua paz, a paz que excede a compreensão humana. Senhor, dá a Tua cobertura e toma pela Tua mão. Nós pedimos e desde já agradecemos. Obrigada, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. Temos um salmo, um versículo que é uma pergunta. O salmista faz uma pergunta, certamente num momento muito difícil da sua vida. É o Salmo 121, versículo 1. Dá uma olhadinha comigo. Salmo 121, versículo 1. Quem lê comigo? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Bom, ele está precisando de socorro, né, gente? Está aqui. Está aqui, está bem claro. Ele está no desespero. Que montes seriam esses? Ele está olhando para as montanhas, desolado, desesperado. O sentido não é esse. Porque ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele está pensando: quem é que está numa posição mais elevada que eu? Quem tem poder para me ajudar agora? Quem pode me socorrer nesse momento tão difícil da minha vida? O contexto é esse. Entende isso claramente, porque de onde me virá o socorro? Vai vir de onde? De onde? De que lugar? Dos homens? Da terra? Dessas montanhas? De onde? Mas ele lembra que o socorro dele vem do céu. Quer ver? Olha aqui o versículo 2, ó. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos,
Quando o cristão não leva uma vida de oração, tá? Permanente, quando não tem uma comunhão em oração, tá? Porque se nós oramos todos os dias, você tem um dia de luta, mas porque você ora todo dia, você já é uma pessoa mais fortalecida. Certamente que você lê a palavra de Deus, você se alimenta e alimenta a sua fé. É a grande necessidade, é alimentar o Espírito, alimentar a fé. Porque não se sabe, irmãos, de repente surge um problema. E de repente o problema pode ser grave. E quando, veja bem, estamos falando de filhos de Deus, de cristãos. Às vezes o cristão é pego por uma notícia de que um mal atingiu um familiar que está à morte. Ou surge uma ameaça, alguma coisa muito grave. Quando o cristão não leva uma vida espiritual, em oração, quando não alimenta principalmente o seu coração, seu interior, sua fé, com a boa palavra, se fortalecendo cada dia, mantendo essa comunhão, fica muito mais fácil sair do problema pela oração, porque já leva uma vida de oração. E eu trago como exemplo hoje o Daniel. A gente só pensa no Daniel quando pensa na cova dos leões. Mas ele passou por um momento antes, por outros momentos. A começar, quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Daniel era jovem, era de uma família nobre, do povo de Israel. Daniel foi um jovem criado dentro de uma cultura maravilhosa, inteligente, sábio. Estava sendo preparado dentro, né, da sua linha, da sua genealogia, dos nobres. E, no entanto, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e saiu arrastando os melhores, os nobres, os oficiais, e foi levando todo mundo. Né? Matou os soldados, o exército dele, matou muitos. E a começar por aí. Daniel era um jovem, irmãos, que tinha uma comunhão com Deus diária. Porque o choque, a gente pensa, separado da família, levado para um reino totalmente diferente, um reino estrangeiro, um reino mundano, violento, um reino de tudo que não presta, tudo que não prestava. E, no entanto, ele se manteve em fidelidade a Deus. Ele, dentro do reino da Babilônia, que significa o mundão, né? Às vezes a pessoa trabalha num ambiente muito mundano, digo assim, de colegas de trabalho que só falam besteiras, que vivem uma vida, né, desregrada de qualquer jeito, mas cada um é um. Daniel, ele fez um propósito no coração dele, diz a palavra, vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Para nós entendermos bem a questão das orações de Daniel, é bom entendermos um pouquinho do seu histórico. Daniel, capítulo 1. Aí o título diz assim: a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus.
E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dá uma paradinha. Quem são esses 3? São os 3 que foram parar na fornalha de fogo, de forno, por não se dobrarem diante da estátua gigantesca de Nabucodonosor, que se achava um Deus. Eles não se dobraram. Foram os únicos que não se dobraram. Você vê, eram companheiros de Daniel, também da linhagem nobre, também lá retirados, arrancados de Jerusalém. Então estão os 4 sendo selecionados para serem entregues a Nabucodonosor para ficar no seu palácio, servir ao rei do mundanismo, servir ao rei das orgias, das prostituições. Você vê, aí o rei determina a comida deles. O Daniel vai fazer um propósito no seu coração e certamente os amigos estão juntos. Versículo 8. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Então eles ganharam nomes babilônicos. Começa por aí. Dá uma paradinha aqui. Vocês sabem que o mundo tem isso. Que é isso? O mundo tem. É o pinguço, sim ou não? É o pinguço, é o doentinho, é o fracassado, é o miserável, é o bandido. Tem gente que, se sair do presídio, convertido, nascido de novo, muita gente no mundo vai continuar aquele bandido. Então, o mundo tem isso. O mundo tem isso. Tá? O povo de Deus não. Deus honra e diz a palavra que ele chama cada um pelo nome. No dia do juízo, Jesus vai abrir o livro da vida e vai chamar pelo nome. E pode ter certeza que ele não confunde homônimos, não. Então, diante de Deus, isso é lindo demais, porque Deus dá dignidade ao ser humano. O Evangelho dá dignidade, irmãos. Vida com Jesus é dignidade. E nós cristãos temos que ter isso dentro de nós. Eu, quando escuto no meio cristão gracejos, brincadeirinhas, brincadeirinha, de um apelido, às vezes até uma coisa assim, não inofensiva, mas isso não me soa bem. Aí tem gente que acha que é radicalismo, não sei o quê. Fulano bicudo, porque tem a boca assim, porque tem a boca assada. Isso é feio. Isso é um dos grandes problemas em família. A intimidade, ela abre espaço para quem não tem juízo e sai então usando essas coisas. Mas vamos voltar aqui, porque o contexto é maravilhoso. Então, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Você observa aqui. Irmãos, Daniel não tinha mais de 17 anos de idade.
Todos os estudos provam que ele estava nessa faixa, entre 16 e 17, por aí. Todos os estudiosos são categóricos em afirmar isso. Você vê que é uma coisa de dentro dele, não é uma coisa forçada. Há pessoas que se convertem e até a própria família, né, tem aquele assédio para participar de determinadas coisas, determinadas festividades, que a pessoa diz, aí quando a pessoa chega para mim e pergunta assim, pastora, posso beber socialmente? Eu digo, não só socialmente, você bebe do jeito que você quiser. Pode. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se o cristão tem temor a Deus e atenta bem para a palavra, ele vai ter dentro de si o discernimento. Não, isso não vai ser bom para mim, não vai agradar a Deus. Então nem pergunta. O Daniel não perguntou. Ele não chegou para os amigos, o que nós vamos fazer? A gente senta à mesa do Nabucodonosor, do rei da Babilônia, vão comer a comida dele, beber o vinho dele, porque o vinho do Nabucodonosor são as orgias. O vinho de Nabucodonosor são as conversas torpes, as conversas fiadas que muitas vezes são plantações tenebrosas que vão fazer colheita de desgraças. Porque muita gente diz no mundo, a boca é minha, eu falo o que eu quero. E todo mundo que fala o que quer, um dia vai colher o que não queria colher. Porque a boca é uma sementeira e as palavras têm muito poder. Mas nem todo mundo atenta. O Daniel não perguntou, os amigos tinham o mesmo temor que ele. Mas ele não perguntou a ninguém. Quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, e até outras, pastor, é pecado brincar carnaval? Isso está dentro do coração. Por que você não ora a Deus? Porque não tem discernimento espiritual nenhum. Mas na verdade, porque tem vontade. Se tem vontade, então o coração não nasceu de novo. O problema de muita gente boa que é de Jesus está dentro. O verdadeiro cristão, irmãos, ele tem respostas do próprio Deus. Ele ouviu a palavra. Se o Senhor Deus já mostrou alguma coisa, acabou. Mas tem gente que não tem temor a Deus. Então já se vê aqui que Daniel era um jovem que tinha temor a Deus. Essa é a base, a primeira base que nós observamos em Daniel. Então ele assentou. Ele não deixou superficial. Eu vislumbrei não sentar à mesa do rei. Não, ele não vislumbrou. Ele assentou, ele propôs dentro do coração dele, ele assumiu, não sento. O verdadeiro filho de Deus, irmãos, ele discerne aquilo que aborrece a Deus, ele também aborrece. Não, isso aí não faz parte da minha vida. De que adianta levar uma vida de oração diária, orar dia, noite e madrugada e fazer coisas que aborrecem a Deus? É preciso conciliar. É um contexto de temor a Deus. É um contexto na comunhão com Deus. É um contexto que começa dentro do coração, nos pensamentos, nas vontades. Então o Daniel, ele tinha temor a Deus. Ele tinha Deus dentro dele. Ele tinha propósitos diante de Deus. Então não era uma euforia religiosa. Ele não era um judeu para mostrar para todo mundo que ele era judeu. Ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. Então ele se conduzia pelo que estava dentro do seu coração. Toda pessoa que faz esse tipo de pergunta, tá? Posso brincar carnaval? Eu posso beber socialmente? É pecado a gente falar umas besteirinhas quando tem vontade? Porque isso está dentro. Ainda não houve o novo nascimento.
O que muito se vê no meio cristão é a aparência religiosa, mas nos momentos, né, o coração se manifesta. Até porque Jesus deixou claro, se a boca fala que o coração está cheio. O Daniel, ele logo propôs no coração e virou para o chefe do palácio, que comandava os dirigentes do palácio, e pediu: não, deixa a gente aqui, eu não quero o vinho, eu não quero a mesa do rei da Babilônia, eu não quero a comida dele, eu não quero. Foi escolha dele, irmãos. Isso está bem claro no versículo 8, de novo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Está vendo? Contaminação. Ele já sabia que era contaminação. O que a pessoa sabe que aborrece a Deus, para que vai perguntar? Então tem muita gente contaminada por causa do coração, porque está dentro. Ou seja, não deixou, não jogou para trás. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele o vosso rosto mais triste do que os dos jovens que são vossos iguais. Dá uma paradinha. Aqui você vê no versículo 10 que os 4 estão reunidos. Os 3 fizeram o mesmo propósito, porque quando o chefe dos eunucos, o chefe de cozinha no caso aqui, o eunuco era o que tomava conta de tudo no palácio do rei, principalmente as riquezas e o harém. Então ele tinha vários. Aí no caso aqui, o chefe de cozinha. Aí o Daniel pediu: olha, concede que não nos assentemos, eu não quero participar. Aí o chefe vai e fala com os 4, porque os 4 com certeza pediram, né? Os outros 3 também. Aí diz assim: o rei que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes. Aí, versículo 11: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estão juntos: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Dá uma paradinha. Que confiança, né, gente? Que confiança do Daniel em Deus para fazer um desafio desse, né? Ele está desafiando a ele mesmo, está dizendo: olha, chefe da cozinha, deixa nós comermos legumes por 10 dias, bebendo água e comendo legumes. Daniel falou isso. Se no final dos 10 dias, tá, você faz uma comparação, olha para os nossos rostos, eu, os meus 3 colegas, meus 3 irmãos aqui judeus, você olha para nós 4, olha os nossos rostos, e olha os jovens que se sentaram à mesa de Nabucodonosor. Se você vê que a aparência deles está melhor do que a nossa, porque se a pessoa faz jejum, querendo ou não, ela vai ficar, né? Se fizer jejum prolongado, que não deve, tem que ter propósito muito grande, tem que ver, tomar muito cuidado com isso. Tem gente que faz jejum no Rio de Janeiro, um calor insuportável, sem beber água, que isso? Sem beber líquido? Também, que adianta ficar sem comer comida, sem tomar um café, comer um baita de um sanduíche, né? E ficar na internet, né? Navegando, vendo besteira, jogando conversa fora, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O Daniel disse: no final de 10 dias, compara os nossos rostos com os rostos dos que vão se sentar à mesa do rei da Babilônia. O que aconteceu? Ó, o 15, ó. Ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Está vendo? Estava com a aparência muito melhor, muito mais forte, muito saudável, muito firme. Olha só. Só que não vai demorar muito
a tentação vai se levantar contra eles, principalmente contra Daniel. Por quê? Daniel, desde o início, se destacou na corte desse Nabucodonosor pela sua capacidade de inteligência, mas pela comunhão que ele tinha com Deus, que era fantástica. O rei colocou ele como o chefe de todos os magos, os astrólogos, os sábios. Quer dizer, você vai comandar todos os sábios da Babilônia, todos os astrólogos, todos os adivinhos. Aí o rei tem um sonho. Ele tem um sonho que durante o sonho, no sono dele, ele fica muito perturbado. E rei naquele tempo, não queria se chatear com nada, né? Você lembra que ficavam com as pluminhas em cima dele? O rei não queria nada com a vida, né? Tá. Tirando os reis de Israel que foram seríssimos. Então, o rei teve um sonho, esse Nabucodonosor, que perturbou demais ele. E quando ele acordou, ele não lembrava do sonho e ele queria que os seus astrólogos, os seus magos, os seus mágicos dissessem para ele que sonho ele teve. E a interpretação do sonho sem contar o sonho. Olha que loucura! É o capítulo 2. Dá uma olhadinha para a gente chegar na oração. O título do capítulo 2, o decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. Título. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho. É para saber o sonho. E para saber o sonho está me perturbando, está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um lixão, um monturo. Dá uma paradinha. Mas que rei cara de pau, né? Olha, eu não lembro do sonho, não lembro do que eu sonhei. Mas eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive e a interpretação. E daquela que interpreta o meu sonho. Ele é rei, tem poder de mandar matar ou de deixar escapar. Mata ou deixa para... Escutou o que ele falou. Vou matar vocês todos e acabar com as casas de... O rei falou. Vai virar lixão. Virar um monturo. E agora? Quem é o chefe de todos os astrólogos, de todos os mágicos, de todos os magos, dentro do rei da Babilônia? Daniel. Então vamos continuar a leitura. Versículo 6. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fizerdes saber o sonho, se não me fazeis saber o sonho, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a interpretação.
Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, olha aí, e saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para serem mortos. Isso aqui foi muito antes da cova dos leões. Já no segundo ano desse rei, Daniel, que agora é o chefe, o líder de todos os sábios, de todos os astrólogos, de todos os magos, de todos que têm conhecimento, que têm poder, que têm ciência. Primeiro nome que saiu da boca do rei foi lá para o oficial. Chama esse tal de Daniel, os amigos dele, já que ninguém me faz saber o sonho. Pobrezinho do Daniel. Está aqui o decreto de morte, ninguém podia escapar. Um decreto de morte, de desgraça, seria o fim de tudo. Versículo 14. Olha o que Daniel vai fazer. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Dá uma paradinha. Ele falou de qualquer jeito? Ele foi prudente nas palavras. Quem recebeu de Nabucodonosor o decreto foi esse Arioque. Ele é o chefe, vamos dizer, do exército. Ele é o braço direito do homem. E saiu com o decreto. Ó, sai aí, pega os nossos oficiais, sai, mata todos eles. Todos os sábios da Babilônia, todos os astrólogos, todos eles. E o chefe é o Daniel. Então, a primeira pessoa a quem ele foi a Daniel e os seus 3 companheiros. Por que isso? Os 4 são de Deus, os 4 são judeus, os 4 têm temor a Deus, os 4 não sentam à mesa de Nabucodonosor. Então o diabo tem uma gana nesses 4 que não é uma brincadeira. Porque um cristão, irmãos, no local de trabalho, um cristão que tenha temor a Deus, ele vai manifestar a luz de Cristo. Pureza, santidade. O cristão que tiver realmente o coração cheio do Espírito Santo, ele vai exalar a presença de Deus. Como? Alegria, paz. O cristão que tiver comunhão de oração com Deus, caramba, no local de trabalho, se alguém chegar para ele e disser que está passando mal, a primeira coisa que ele vai fazer é uma oração. Primeira coisa. E vai falar de Jesus. Então o diabo, ele quer tirar todos os que são fiéis a Deus da linha do caminho dele. Não foi por acaso que o rei já colocou ele como o chefe de todos os astrólogos, adivinhos e sábios. O diabo já queria a cabeça dele. E aí o Daniel, com prudência, fala com esse oficial lá, o braço direito de Nabucodonosor, não falou de qualquer jeito. E vamos ver o que vai acontecer. Repetindo o versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Ele vai diretamente, olha que coisa, ele vai preparado. Me dá um tempo. Ele quis dar tempo para os outros? Não, não deu. Mas olha como Deus já está trabalhando na vida de Daniel e dos outros 3.
para que pudesse dar a interpretação. Daniel disse: rei, me dá um pouquinho de tempo, que eu vou lhe dar a interpretação. Deus já está trabalhando na vida deles. 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A paradinha. O que Daniel fez? Ele foi para casa, mas ele chamou os 3 amigos, contou tudo para eles. Vão continuar lendo essa história, é linda, irmãos. Atenta para isso. Dá uma paradinha aqui. Quem eram os companheiros de Daniel? Homens de oração. Por que tem cristão, irmãos, que se basta o vizinho dizer que é crente ou que é evangélico, já está colado? Basta o colega dizer que é crente, que é evangélico, já está colado. Eles não enfrentaram juntos e não fizeram juntos as consagrações? Eles não fizeram juntos um propósito de não comer a comida do rei da Babilônia? Então eram jovens santos. Eles estavam unidos em santidade. Eles tinham um propósito em comum: servir a Deus e agradar a Deus. Eles tinham um propósito em comum: não se contaminar com a Babilônia. O cristão tem que rever as suas amizades, irmãos. Às vezes são até parentes que desviam o verdadeiro cristão. Ah, mas ele, não, mas ele é crente, ele é evangélico. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. São 4 jovens, irmãos, são 4 jovens. Hoje o que a gente vê no meio de juventude é uma euforia, que misericórdia. É um tal de jovem, cara, vai ter um show que vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser não sei o quê, não sei o quê. Aí vai lá, pensa que é um show, que pensa que é coisa santa. Aí bebida alcoólica rolando, conversa suja, torpe rolando. Então tá lá, são evangélicos. Porque tem uns gritos porque gritam até o nome do Senhor indevidamente. Esses 4 jovens, irmãos, são santos, são amigos e são homens de oração. São servos de Deus. Eles estão juntos num propósito firme. Você vê que no momento desse, estão juntos. Para fazer o jejum juntos. Oravam juntos. Continuando agora, versículo 19. Então, só um instante, voltando no 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo. Dá uma paradinha. Eles se reuniram para quê? Para orar. Exatamente. Eles se reuniram para orar. Isso fala forte ao teu coração? Tem que guardar no coração, irmãos. Quando o cristão não é muito chegado à oração, a parte espiritual fica em falta. Fica no vermelho. Pode ficar em estado crítico de inanição. Cristãos que não gostam de ler a palavra, de participação de cultos. Um dos nossos pastores, num supermercado, viu um senhor que frequentou os cultos da igreja dele por um período. Oi, amigo, tenho sentido sua ausência, sua falta lá na igreja. Não, pastor, não cheguei a ser membro da sua igreja, não. É que eu estava procurando igrejas e eu andei em várias, frequentei várias igrejas. Eu dei um tempinho na sua, quero até agradecer, muito obrigado. Palavras boas, mas eu encontrei a minha igreja. Aí o pastor falou: encontrou? Que bom. O senhor encontrou Jesus, uma boa palavra? Não, encontrei, pastor. É que eu encontrei uma igreja cujos cultos são de meia hora. Não passa de 30 minutos. Ali é a minha igreja.
O requisito principal para ele, a exigência principal era o culto mais curto. Ele andou em todas as igrejas. Aqui faz um culto mais curtinho, nessa ele se encontrou. Essa é a minha igreja. Daniel orava 3 vezes ao dia, fez uma consagração de jejum de tudo que daria prazer, como dizem as pessoas, das delícias da vida, e no entanto ficou debaixo de um decreto de morte. Não se revoltou contra Deus, não se voltou para o rei da Babilônia para dizer, não, deixa eu ficar do seu lado, eu faço o que o senhor faz. Ele se reuniu com os 3 amigos que também eram homens jovens de oração, e eles levantaram a oração, pediram misericórdia a Deus, para que desse livramento para eles, e com eles todos os outros seriam livrados. O que aconteceu? Então agora voltando ao 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse, bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Dá uma paradinha? Você vê que a primeira coisa, quando ele recebe a revelação de Deus, primeira coisa que ele fez, orar. Não orou sozinho, orou ele e os seus amigos. Clamaram serissimamente a Deus. O Senhor Deus já revelou a ele qual foi o sonho que o rei teve e a interpretação. Antes de correr para o rei, para agradar o rei, rei, já tenho a revelação, já sei o que o senhor sonhou. Ele vai a Deus e ora numa oração de agradecimento, louvando e adorando. Olha que coisa linda o versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste a sabedoria e força. Está vendo, irmãos? Daniel era um jovem que tinha uma consciência extraordinária de tudo que é espiritual e de que tudo é espiritual, porque ele diz que ele agora louva a Deus e celebra a presença desse Deus, e foi quem lhe deu sabedoria e quem lhe deu a força. Por que às vezes as pessoas estão dentro das igrejas e não avançam em nada, hein? Porque não reconhecem que o que têm receberam de Deus. Capacidade, força, saúde, alegria, família. Olha, poucos cristãos celebram a Deus em gratidão. Poucos cristãos fazem orações de agradecimento a Deus. É só você ver nos repertórios de músicas evangélicas quantas músicas você encontra, ou quantos autores compõem músicas de gratidão a Deus. Quando a gente encontra louvores de gratidão, é festa. Até tem, mas às vezes no meio da letra vem lá alguma coisa que não está de acordo. Você vê a postura de Daniel, ele ainda não foi ao rei, ele está celebrando a presença de Deus e o que Deus investiu nele. Continuando, 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar, olha aí, os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Está vendo, irmãos? O decreto era de morte. A gente só lembra de Daniel quando lembra da cova dos leões. Mas em poucas vezes a gente observa isso aqui.
Ele seria o primeiro a ser morto por Arioque. O primeiro. Vamos lá. Então ele entrou e disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu-lhe assim. Introduziu Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. O nome Daniel, irmãos, era o nome que os pais lhe deram, o nome judeu. Beltesazar foi o nome que o reino da Babilônia deu. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: olha só, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus. Olha, evangelizando o rei da Babilônia. Ele não está dizendo, eu sei a interpretação. Ele está dizendo, há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, da tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te faz saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha a humildade de Daniel. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos de teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Os reinos no passado eram cheios de ouro. Cheios de ouro. E hoje, né, é a máquina que domina junto com o homem, né? O homem foi feito do barro. Já dá para entender que reino nós estamos vivendo, né? Pois é, fim dos tempos. Mas vamos em frente. Aí o Daniel dá a interpretação. O que vai acontecer? Bom, vamos lá para o finalzinho para a gente ver no versículo de número 46. Então o rei Nabucodonosor, capítulo 2, 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois puseste revelar este segredo. O rei está feliz da vida porque ele entendeu. Agora ele lembrou, é isso mesmo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Dá uma paradinha. Quem impede Deus de prosperar um cristão no mundo que a gente vive hoje? E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Dá uma paradinha. Bom, de agora em diante está tudo calmo, maravilhoso, Daniel está bem, está maravilhoso, está rico. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego vão parar dentro da fornalha de fogo, porque o diabo não está satisfeito com eles no reino da Babilônia. Daniel ora todos os dias 3 vezes, quer tudo esteja bom, maravilhoso, ótimo, ou esteja péssimo, desastroso e infeliz. Daniel 6:10, rapidamente.
Daniel capítulo 6, versículo 10. Quem lê comigo? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, era contra ele, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava diante do seu Deus, como também antes. Então, irmãos, Daniel era jovem, era homem de oração. Daniel passou 70 anos no reino da Babilônia. Nunca parou de orar, mesmo diante do decreto que proibia orações na Babilônia. Não está muito longe disso acontecer neste país. Curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos de todo o nosso coração. Quem te serve, Pai, não tem comunhão com a Babilônia. Pode trabalhar na Babilônia, crescer, Senhor Deus, pela tua mão forte na Babilônia. Hoje o mundo é uma Babilônia. E quantos vivem contaminados? Mas contemplamos agora, Pai, que coisa maravilhosa, que lindo, que pureza, que simplicidade, que comunhão. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os nomes que receberam dos pais. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Quanta gente, meu Pai, prefere a Babilônia. Que tristeza. Senhor, que coisa linda. Uma comunhão tão profunda que Daniel tinha com o Senhor. E amizades, Senhor, tão construtivas, tão edificantes. Amizades em santidade. Amigos que oravam juntos. Onde o Senhor encontra isso, Pai? Que o Senhor encontre o nosso pedido. Senhor, nós agradecemos, Pai. Mais um despertamento o Senhor nos deu hoje. Pois sabemos que se 2 concordarem, o Senhor atende. E Daniel encontrou Daniel com os 3 amigos. Os 3 irmãos judeus oraram. E o Senhor atendeu. Nosso Deus, muito obrigada. Temos a certeza que o Senhor está atendendo quem está orando, pois a tua palavra não volta vazia. O Senhor diz que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos, mas se 2 concordarem, se 2 discípulos, 2 com o mesmo entendimento, a mesma fé, o temor do Senhor, a santidade, o Senhor responde. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.